Salve, salve galera! Chegando para falar de João Fonseca por aqui, o nosso fenômeno, o nosso menino prodígio está fazendo história em Roland Garros. Antes de falar da vitória do João Fonseca hoje contra o Herbert e o que vem pela frente contra o Jack Draper, se inscreva aqui no canal, curta o vídeo, compartilhe com seus amigos e não se esqueça de comentar o que você acha, tá? Se quiser cornetar, pode cornetar, mas comente. É muito importante que você reaja de alguma forma a esse conteúdo. Fechou? Então bora lá falar da vitória do João hoje. 3 sets a 0 contra um aguerrido francês, o Herbert. O João Fonseca venceu hoje 3 a 0. Foi muito bem o jogo. Eu assisti a maior parte do jogo hoje, consegui assistir boa parte no almoço. Acompanhei a live do Alenzão, sempre salvando pra galera que trabalha. Então, salve pro Alenzão. Além tênis, tênis além do óbvio. Segue aí, se inscreve no canal dele também, que é muito bom. O João venceu 7-6, 7-4, 7-6, 7-4 no tie break, né, o 7-4, e 6-4 no terceiro set. E assim conquistou mais uma vitória em um jogo em que eu dizia antes aqui, se pegar o último vídeo meu falando do João Fonseca, a análise era essa. Para mim, esse seria o jogo mais difícil do João até encontrar um top 10, que é o que vai acontecer na próxima rodada. Por que seria o mais difícil? Porque o Herbert é um cara experiente que daria a vida e o sangue, e pelo perfil de jogo dele, um cara que gosta muito de subir para a rede, um cara que gosta muito de atacar, de pressionar o adversário, um duplista nato. Então, foi o segundo set foi uma pancadaria sem tamanho, sem tamanho. Foi assustador o que foi o segundo set, que eu consegui assistir todo. O primeiro set assisti um pedação, mas o segundo set foi absurdo o que houve de troca de bola forte, potência, velocidade, intensidade. Um jogo que, apesar dos 3 sets a 0, foi um jogo de muito desgaste físico. Porque os dois, tanto o João, que já é a característica dele, de pressionar, de atacar sempre a bola, quanto o Herbert, buscaram um ponto o tempo todo. E por isso esse equilíbrio. O equilíbrio de hoje foi muito por causa disso. Se você olhar o 3 a 0 não representa friamente o que foi o jogo. Uma batalha hoje na quadra 14 de Roland Garros e um clima absurdo. Absurdo. Eu sempre falo que o João Fonseca joga melhor quando ele é o azarão. Porque ele joga mais leve, mais solto. E aos poucos a gente está entendendo que ele também está adquirindo ritmo, está adquirindo a experiência suficiente para ser o cara o favorito. Hoje foi uma prova disso. Ele foi testado o jogo inteiro. Você é o favorito, você tem mais rank, você tem mais potencial, você tem mais tênis que eu. Só que eu vou fazer de tudo para ganhar de você. E foi o que o Herbert fez e vendeu muito caro essa derrota. Um jogo absurdo hoje, um jogaço de tênis mesmo, que há tempos eu não via. O João teve algumas estatísticas melhor do que a do Herbert, vou pegar aqui. Teve menos aces, o Herbert saca muito. Teve menos duplas faltas. Em determinado momento do jogo, as duplas faltas ditaram o ritmo, principalmente em games que o João e o Herbert trocaram quebras ali. No segundo set teve isso, no terceiro set também teve uma troca de quebras. É, pontos ganho no primeiro serviço, o João ganhou 65%, o Herbert ganhou 51%. Em determinado momento do segundo set, essa estatística estava para cima de 80% dos dois. Para você ver como foi uma trocação franca. O, o ponto venceu a porcentagem no primeiro serviço. Isso aqui, o 65 a 51 é acerto. Dos pontos vencidos, 77 a 68. Pontos vencidos no segundo serviço, 50 para o João Fonseca, 60 para o Herbert. Mostra até um índice alto de duplas faltas na partida. O João aproveitou 5 dos 13 breakpoints que teve. O Herbert aproveitou 4 do 9. O João teve mais chances de quebra. Teve um game no segundo set que durou
uma eternidade. O João teve 3 ou 4 oportunidades de quebrar e não conseguiu quebrar. E o Herbert jogando tudo. Jogando talvez o que ele nunca jogou na carreira em simples. O João venceu os 2 tie breaks. E um dado estatístico legal. O João recebendo pontos foi muito melhor que o Herbert. 52 pontos ganhos recebendo saque contra 39. E hoje o João explorou muito a sua devolução. No final do jogo, no final do terceiro set, ficou claro isso. O João foi pra bola logo na devolução, foi atacar logo na devolução. E atacar um saque forte, um saque potente, um saque bom do Herbert. E isso mostrou coragem do João, mostrou maturidade. Eu até vi um comentário no Twitter durante o dia que o João hoje amadureceu. Foi na live do Alenzão, inclusive, que falaram isso. O João hoje amadureceu 5 anos. E é bem isso. Ele amadureceu 5 anos. E é impressionante, né? Como que jogos de Grand Slam, a energia é completamente diferente. A chance de um outsider ganhar de um favorito é muito maior. Como tudo é diferente. O ar é diferente, parece. E o estilo de jogo é diferente. Por ser um jogo de 3 sets, isso já. 5 sets, né? Melhor de 3, quem vence 3 ganha. Isso já muda um pouco a estratégia dos tenistas. Mas mais do que isso, é um jogo muito mais de alma, de coração, de sangue. E hoje o João teve muito isso. Teve muito. Teve muita alma para vencer o jogo e para carregar essa primeira rodada, levar nas costas essa primeira rodada. O João Fonseca mais uma vez mostrou porque tem potencial para ser top 10, top 5, top 1. Mais uma vez mostrou porque vive esse hype gigantesco, porque é o queridinho dos torneios, o queridinho da ATP, porque que ele é um fenômeno de fato. E hoje foi mais uma prova disso. O moleque é um absurdo. Desde o Alcaraz não tinha nenhum jogador tão jovem a chegar a uma terceira rodada de Roland Garros. E é o brasileiro mais jovem a chegar a uma terceira rodada de Roland Garros. Então, João Fonseca, esse é o cara, esse é o moleque. E após o jogo, uma entrevista dele na ESPN, que até pegou muita gente de surpresa, também me surpreendeu. O João foi às lágrimas, citando que era o aniversário da mãe dele hoje e que ele, ao ver a avó dele lá emocionada com a vitória dele, também foi uma coisa que mexeu com o emocional dele. E ele foi às lágrimas. E, gente, é natural, tá? Ele citou a pressão que ele vem vivendo, dos resultados negativos pré-Roland Garros e a pressão que ele sofreu. E imagina você, com 18 anos, o que você fazia da vida? O João tá jogando a terceira rodada de Grand Slam. Você com 18 anos não tinha a pressão que o João Fonseca tem. E é impressionante, cara. Todo vídeo que eu faço aqui tem gente enchendo o saco e gente criticando o moleque. Todo vídeo. Toda live do Alenzão tem. Todo vídeo que eu vejo de alguns outros especialistas de tênis tem gente enchendo o saco. Todos os vídeos que tem sobre o João Fonseca no New Balls Please, do Nardini e do Merigene, tem gente falando mal do João Fonseca. E qual o motivo disso? Nenhum. E aí atinge, óbvio que pega no moleque. Por mais que ele seja extremamente blindado, que ele seja muito bem assessorado, pega nele, pô. E hoje foi meio que tirar um peso das costas, né? Se sentir aliviado também. O choro dele pareceu muito de alguém que, putz, eu dei um passo importante na minha carreira hoje. E é só o segundo Grand Slam que ele está jogando. Então, podemos dizer sim que o João Fonseca sentiu a pressão e que lidou extremamente bem com ela. E é assim que se constrói um campeão. Hoje foi mais um passo e hoje foi mais uma demonstração que o João Fonseca vai trilhar um caminho de sucesso. Porque aos poucos ele foi preparado para isso e aos poucos ele foi entendendo a capacidade dele. E ele está trilhando um caminho para ser top 10, top 5, top 1. A gente não sabe o teto dele porque ele tem muito tênis a evoluir e ele já tem muito tênis na manga, muito golpe na manga. Ele tem tudo já de um grande tenista. E hoje ele fez um jogo de um ranking maior do que é o ranking real dele.
Eu acho que ele tá indo no live ranking da ATP, tá indo para 56, né? Se eu não me engano é isso. E, cara, o João hoje já é um nível top 30. Fácil. Fácil. A qualidade de tênis que ele tem é esse nível dele de tênis atualmente. E ele só tem 18 anos e pouquinho. 18 anos e 9 meses, eu acho. É isso. Esse moleque vai ser bizarro. Na segunda rodada, o que a gente tem pela frente? Jack Draper, o vilão de Indian Wells. Ganhou do João na segunda rodada em Indian Wells, no Master 1000 de Indian Wells. Ganhou 6-4, 6-0. Foi aquele jogo que o segundo set do João foi um apagão. E foi um primeiro set do João muito bom, muito parelho, contra o Draper, que é excelente tenista, top 5 atualmente. É muito bom tenista. E, e naquele dia o João teve um apagão completo, técnico e tático no segundo set. E aí o Draper aproveitou e amassou. E por incrível que pareça, pós-jogo, o Draper elogiou o João de todas as formas. Falando que realmente ele era muito bom, que realmente vai chegar, que realmente tem muito potencial. Mesmo depois de ter vencido 6-0 no segundo set. Então isso mostra também que os tenistas ao redor já entenderam o que vem pela frente com o João Fonseca. E aí, uma coisa interessante, o João quando perde para um tenista, normalmente no jogo seguinte contra esse mesmo cara, é um João completamente diferente. E o Draper venceu agora há pouco o Monfils, teve, precisou vencer, precisou se esforçar muito, saiu de um buraco no quarto set para virar o jogo, para vencer por 3-1. O Monfils fez um jogo muito duro contra o Draper, e isso mostrou que o Draper sim tem brechas e que sim dá jogo com o João. Hoje o João, na verdade, dá jogo com todo mundo. Não, não é só com o Draper, não. O João dá jogo com qualquer um jogador da ATP. Todos. Isso é fato. E, e é esperar para ver sábado. Muito provavelmente sábado. Muito provavelmente em uma quadra grande. Ou na Philippe Chartrier. Ou na segunda quadra. Simone Lencler. Eu acho que é isso. Eu esqueci o nome da segunda quadra. Já vamos confirmar aqui que está aberto. Ainda não tem a definição de onde vai ser o jogo do João, mas se sabe que vai ser no sábado e muito provavelmente em algumas dessas duas quadras. Simone Mathieu, a quadra segunda maior estádio, né, de Roland Garros. Então, ou na Philippe Chartrier, a principal quadra, ou na segunda quadra principal, a Simone Mathieu, o João Fonseca vai encarar o Draper. O que eu acho, o que eu espero do jogo? Já falei, vai dar jogo. O João tem tênis para chegar e ganhar do Draper. Sim, tem tênis para ganhar do Draper. É um confronto em que o João entra como franco atirador, porque daqui para frente o que vier é lucro. E ainda não vou criar essa expectativa agora, deixar mais pro final do vídeo. O Draper é um cara muito bom, um cara que, como eu disse, já venceu o João e já venceu muito bem o João. É um cara que dá pouca brecha, mas que hoje mostrou que dá para achar, dá para o João encaixar taticamente no jogo contra ele. Naquele primeiro set contra o Indian Wells, o João teve um vacilo, assim, um vacilo no 4-4, mas besta. E ele foi quebrado, e aí o Draper aproveitou. E se a gente pegar de Indian Wells para cá no começo do ano, acho que foi em março esse jogo, para agora, pô, a evolução do João é assustadora. Assustadora. E cada dia que o João entra em quadra, parece que ele entra melhor. Cada pausa que ele faz, parece que ele ajusta alguma coisa do jogo dele. Hoje a esquerda entrou de novo. Hoje estava calibrado. O forehand dele entrando com muita potência. Muita potência. Hoje o saque encaixou. Talvez o segundo saque ainda precise um pouco de melhora. Ainda mais para encarar um jogador do nível do Draper. Mas o saque estava bom hoje. Para o jogo contra o Draper é sacar bem. No tênis isso é óbvio. E estar calibrado. Que aí ele vai. O resto a natureza cuida, como diz, a qualidade do João sobressai, porque ele tem muita bola mesmo.
e ele vai fazer um jogo duro contra o Draper. O Draper é favorito e o que eu falei que eu não queria criar expectativa é que boa parte dos cabeças de chave já foram eliminados. Ainda sobra Joko, Sinner, Alcaraz, os principais. Mas um caminho para trilhar para umas quartas, até sonhar com uma semi, tá aí. O João já vai ter uma pedreira agora e não é favorito, vai jogar sem responsabilidade, leve, quem sabe. Outra coisa, e aí são as coisas do além, referência. Em 97 o Guga tinha 20 anos, era um jovem, ganhou sendo 66, começando o torneio 66 do ranking, o João começou 65. Na terceira rodada o Guga ganhou de um top 5, número 5 do mundo. O João vai jogar a terceira rodada contra um top 5. E o Guga terminou campeão. Só não vê quem não quer. Fechou? Ficou até aqui. Se inscreve aí no canal, curte o vídeo. Dê like, comente e ajude a gente a chegar mais longe. Amanhã ainda não sei a pauta, mas devo voltar com algum vídeo sobre futebol. Tô querendo falar sobre o momento do Flamengo, sobre o Cruzeiro e, claro, sobre o Corinthians, que também falo bastante. Pensar em alguma coisa para amanhã. Fechou? Tamo junto. Sábado eu tô de volta falando de tênis, hein? Fui.